Amém? Então agora sem demora, eu queria chamar aqui mais uma vez nosso convidado da noite, o pastor David Geraldi. Vamos aplaudir para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Pastor David é o nosso pastor. Então se você está aqui nessa igreja, saiba que o pastor David é pastor aqui dessa casa. Então nós somos, derivados, filhos da Lagoinha Campinas. Como ele falou aqui rapidamente, nós iniciamos lá juntamente com eles essa missão maravilhosa que eles disseram sim, e graças ao sim deles, estamos aqui hoje. Eles que nos impulsionaram, nos vocacionaram, nos ordenaram para a honra e glória de Deus, nos deram a missão de vir para cá. Então estamos aqui debaixo daquilo que Deus colocou no coração do pastor David, da pastora Ellen. Então, além de tudo, continua orando por nós e tem sido maravilhoso poder caminhar esse tempo com ele. Então, é o nosso pastor. Então, se você ainda não o conhecia, porque é a primeira vez que ele vem aqui nesse prédio, mas já foi algumas vezes no outro lá, e está aqui com a gente sempre. Amém? Deus possa usar muito sua vida, nós somos gratos por tudo aquilo que você tem feito por nós, continua fazendo, e que Deus possa falar muito conosco nessa noite. Amém? Deus abençoe. Amém, gente. Obrigado pelo carinho. Quero ler com vocês rapidamente. Vamos abrir comigo Gênesis capítulo 8, versículo 22. Novamente diga, é um prazer estar aqui, rever algumas pessoas que fizeram parte da Lagoinha de Campinas também, que moram no meu coração, e da Ellen, a Ju, Samuca, desde os primórdios também, dinossauro da Lagoinha aqui, viu gente? Dinossauro. E é muito bom tê-los aqui e ver tudo que o Senhor está fazendo. Vamos ler juntos? Abra comigo Gênesis 8, 22, está aqui no LED, a versão NVI, tá bom? Diz assim: enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem dá essa palavra é o meu e o seu Deus. Do contexto hermenêutico desse texto, é importante salientar que a gente vê Deus fazer direcionamento criacional em algumas etapas, em algumas alianças. Quando Deus cria o céu e a terra, e Ele vem organizar aquilo que tinha sido criado, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas e a terra era sem forma e vazia. E então, nos primeiros 3 dias, Deus direcionou uma palavra diretiva aos firmamentos, aos mares, à organização, porque o seu Deus é um Deus organizado, amém? Deus estabeleceu o firmamento, aquilo que ele chamava de dia como sol, de noite lua, dia e noite. Mas, novamente, aqui a gente vê Deus estabelecendo o ciclo. Aqui já é pós-dilúvio, você sabe, a história de Noé, a arca de Noé. E aqui, esse momento, exatamente no contexto desse texto, é Deus novamente validando sobre toda a terra e sobre todas as pessoas e todos os seres, que a vida, que a história e que tudo aquilo que a gente chama de realidade é estabelecido por ciclo. A gente entende então que se você planta, você colhe, que tem frio, tem calor, tem dia e tem noite, tem verão e tem inverno. E isso é impossível de ser mudado. Nesse texto aqui que a gente está lendo, a gente vê Noé pisando numa terra completamente desolada. Tinha acontecido o dilúvio como juízo, e agora Noé chega numa realidade que, quando ele se depara, quando ele pisa para aquilo que Deus chamou de novo tempo para a vida de Noé, ele se deparou com 2 coisas: um novo tempo para aquilo que Noé não sabia o que seria, e a realidade daquilo que ele estava vivendo completamente desolada. Presta atenção aqui em mim. A gente vê
Deus pedindo para Noé durante 100 anos se dedicar a construir uma arca. Estão aqui comigo? Ele fica alguns meses nessa arca e de repente passa o dilúvio. Noé vai para uma terra desolada, ele não vê fruto, ele não vê plantio, ele vê só morte, ele vê falência. Aí Deus pede duas coisas para Noé: tudo aquilo que você dedicou 100 anos para fazer, deixa, e agora você vai viver aquilo que você não sabe, de um tempo que você não conhece. Sabe, escute, existem muitas coisas que Deus pede aos homens, mas tudo que Deus te pede tem um tempo para você viver. Tem hora para você começar, mas também tem hora para você terminar. Está aqui comigo? Imagina para Noé, ficou 100 anos dedicando a vida dele inteira para construir uma arca, para depois Deus falar assim: olha, agora deixa. Durou alguns meses, 100 anos para alguns meses. E agora ele chega para uma realidade que as estações vão continuar, os ciclos vão continuar, mas o que Noé está vendo não é exatamente o que ele esperava. Isso pode acontecer com a gente. Deus te dá uma palavra, você vem para Lagoinha Sumaré, você entra no mês de 2025 esperando que algumas coisas aconteçam. De repente, quando você sai da arca e você se depara com a realidade, o que você está vendo é uma terra desolada. Talvez até hoje, até esse momento, até essa quarta-feira, pode ter sido um ano de lágrimas na sua vida. Talvez, se você der um nome para esse ano, é um ano desafiador, um ano difícil, um ano de terras isoladas, um ano de tantas tensões. Talvez, se você desse um nome para esse ciclo, para esse tempo, você chamaria assim, o tempo das lágrimas, não sei, mas a palavra que eu tenho para dizer para você, Lagoinha Sumaré, é o tempo de uma nova estação do Senhor para a tua vida. Quem crê nisso? Porque até hoje pode ter sido assim, mas assim como Deus declara para Noé: olha, não significa que hoje é assim, que vai terminar desse jeito. Entenda aqui, não significa que você está nessa fase, que essa fase resume quem você é. Pode ter sido um ano até aqui de lágrimas, mas o Deus que sustenta as nações e a história e fez tudo diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Sabe a primeira verdade que a Bíblia ensina para os homens? Nós cremos num Deus que muda as estações, mas que nunca muda aquilo que Ele é. Nós cremos num Deus que Ele tem poder de mudar os tempos, e os tempos se alteram, mas o seu Deus nunca muda o seu caráter, nunca muda a sua palavra, nunca muda as suas promessas. Estou aqui? A Bíblia está dizendo que Deus não muda, mas as estações mudam. Deus não muda, mas você muda. Deus não muda, mas o pecado te mudou. O pecado não mudou Deus, mas mudou você. O pecado não mudou Deus no seu caráter, no seu poder, mas mudou você na sua visão e na sua capacidade. Escute, Lagoinha, que eu tenho para falar para você aqui nessa noite. Deus, Ele ensina em Malaquias 3,6, você pode ler em casa, Ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, Ele é o mesmo Deus no vale e o mesmo Deus no monte. Eu sei que não é normal você entender um Deus assim, porque as pessoas não são assim. Quem aqui já se deparou com pessoas interesseiras? Quem aqui? Enquanto você estava bem, enquanto parecia que tudo estava fluindo, sempre tem alguém que te chama, sempre tem alguém que te convida, mas no dia mal, para quem que você ligou, né? No dia mal, quem foi que apareceu para te dar o braço, para te levantar a mão, para te estender o suporte? No dia do desafio, quem foi aquele que te abriu caminho no mar para romper a tua história? Quem foi? Nós somos seres que nós estamos rodeados de pessoas mutáveis, interesseiras, que buscam acesso de acordo com a sua expectativa. Por isso, às vezes, você confunde achando que Deus é igual a essa pessoa que te feriu, que Deus é igual a essa pessoa que está ao seu lado, que Deus é igual a você, mas a Bíblia está falando assim: o seu Deus é um Deus que estabeleceu tempos, coisas mudam, pessoas mudam, ciclos mudam, mas o seu Deus nunca mudará. O seu Deus nunca deixará de ser o que Ele é. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele diz que Ele já estabeleceu o governo, que Ele é o Senhor de todos os senhores. Então,
Ele é o mesmo Deus quando você está mergulhado em abundância ou quando você está em escassez. E eu quero falar com você aqui, que esse mês de setembro, que é a primavera, é o mês quando rompe o inverno e começa a florescer. Em nome de Jesus, está chegando o mês que vai florescer na tua história, na tua vida. Chegou o mês de que a noite já passou. Isaías diz que chegou o tempo em que o anoitecer passa, porque ele já viu a aurora da glória de Deus à frente. Isaías profetiza para Israel, que estava na Babilônia, e a maneira como ele profetiza assim: Israel, já está passando o tempo da noite, já vejo uma aurora, já vejo um sol nascer, já vejo uma luz. Chega, quem está aqui? Já vejo a glória do Senhor. Estamos no vale, a gente não pode enxergar, a gente não está entendendo, mas o Deus que está aqui no vale já está abrindo uma porta para a tua história. Escute, o mesmo Deus que te guardou no vale é o mesmo Deus que reina soberanamente em todos os tempos e em toda a história. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, creia nisso. O Deus que te sustentou no vale é aquele que abre um caminho para a tua história, aquele que dá uma direção que só Ele pode fazer para a nossa vida. Tem coisas que você sabe que homens fazem, mas tem dias que ou Deus entra na tua história, ou você vai continuar sendo refém dos ambientes mutáveis. Mês de setembro é conhecido também como Setembro Amarelo, porque o número de pessoas que decidem desistir da sua própria vida já está tomando uma proporção tão dantesca que está assustando a sociedade. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós já somos a geração mais transtornada de todos os tempos, a geração mais disfuncional de toda a história. A organização diz, a OMS diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no planeta. Diz que a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Existe um dado assustador no Brasil. Sabe qual é? Que a cada 4 jovens, um pensou em suicídio nos últimos 30 dias. Sabe, o que a gente está entendendo aqui? Você pode viver lutas de fora, guerras externas, mas a grande guerra do homem mesmo é que é a guerra de dentro. A grande luta do homem é a luta interna. O grande vale do homem é aquele vale que vive com ele, que está presenciando. Sabe, eu não sei, talvez é a tua mente, talvez é a tua consciência latejante, talvez são as tuas tortuosidades, talvez são os teus males, os teus dilemas, as tuas faltas. Eu não sei quais são as guerras que são companhia da tua noite, dorme com você, acorda com você. Sabe, não é aquilo que só vem de fora, pastor, mas é aquilo que habita em mim. É uma angústia incessante, é uma sensação que nada vai mudar, é uma desesperança. Eu digo para você que você pode estar pautado numa realidade onde coisas parecem não mudar, onde situações parecem não acontecer. Sabe, a gente entende de um Deus que declarou uma palavra que diz assim: olha, tempos mudam, fases acontecem, mas você já disse, não parece uma fase, pastor, parece um tempo que não muda, parece um ciclo que não encerra. Em nome de Jesus, nessa noite eu digo, Lagoinha Sumaré, o mesmo Deus que diz que venha dia, que venha noite, que venha verão, que venha frio, é o Deus que entra na tua história nessa noite e diz: aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que gritou está consumado, vai te buscar no vale da sombra da falta, da morte, e vai trazer vida e vida e eternidade para a tua alma, em nome de Jesus. Ele pode fazer, Ele pode fazer. Mas o grande problema é o quanto que a nossa vida nos sabota, o quanto que você se chama cristão, salvo por um Cristo revelado, mas está no jogo da performance. Você sabe todo o manejo da fé, toda a coreografia religiosa, você sabe tudo, exatamente, todo ensaio. Você sabe se comportar, robotizar, você é uma capa, mas você está escondido atrás das malhadas de traumas, de frustrações, de passados, de feridas que você não consegue mais dar continuidade. Sabe, existe uma máxima, e homens precisam saber disso. Saul foi chamado por Deus, mas chegou o tempo de Saul ser escondido por ele.
Chegou um tempo, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não caia na onda de que o seu Deus é resiliente ao ponto de lidar com o seu desprezo em relação à sua obediência. Está chegando o tempo, escatologicamente a gente está nesse tempo, chama o princípio das dores, que vai ser o tempo em que muitos Saúls vão começar a viver a sensação do desprezo de Deus. Sabe quem é desprezado por Deus? É aquele que é alertado por profeta, é aquele que recebe palavra, é aquele que é alertado pelo povo, é aquele que é colocado em pauta pela família, mas é aquele que não muda a sua mente e o seu comportamento. Você pode ser Saul, aquele que vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e vai falar assim: eu já quero te esconder, eu te dei uma chance, eu dei uma palavra, tantas coisas que eu te falei, mas você não muda. Mas você pode ser Davi. Davi é o contrário. Davi é aquele que estava escondido, mas Deus resolveu mostrar. Quem daqui? Davi era aquele que ninguém queria lembrar, mas Deus lembrava. Quem daqui? Davi era aquele que ninguém chamava, mas Deus resolveu chamar. Davi era aquele que ninguém queria colocar num sonho, num plano, numa ideia. Era o último guardado. Nem o seu próprio pai Jessé queria trazer Davi para uma realidade profética. Mas escute uma palavra de Deus para a tua vida: quem Deus resolve esconder, ninguém pode mostrar, mas quem Deus decide mostrar, ninguém consegue esconder. Quando Deus diz: chegou o tempo de Davi, nem o pai dele tentando esconder pode impedir o mover de Deus na vida de Davi. A grande questão é se você pode ser o Saul que Deus está querendo já esconder, ou se você é o Davi que Deus está partindo atrás das malhadas, indo te buscar aqui nessa noite para te falar: sai desse lugar pelo amor de Deus. Eu trouxe o David aqui para falar para vocês: você não é essa realidade que você se depara, você não é esse evangelho superficializado que você conversa, sabe? Escute, a gente está só nessa realidade. Deus não muda, e Deus não mudar, existem tantas possibilidades de mudanças para nós. Por exatamente Deus não mudar, tudo pode mudar na sua vida. Se Deus mudasse, essa palavra que eu estou pregando aqui para vocês, ela poderia estar pautada na vontade de Deus, palatável, ou seja, Deus poderia falar assim: amanhã eu vou pensar diferente. Mas por exatamente Deus falar assim: se eu disse, eu nunca vou deixar de falar, Deus disse, Ele pode transformar a história e mudar tudo, conforme a sua palavra. Por quê? Porque Ele já declarou, porque Ele já disse, Ele já fez. Quem crê nisso aqui? Vocês estão numa terra onde você precisa encontrar mudança num Deus que não muda, entendeu? Vocês precisam se firmar num Deus que vai te dar estrutura sólida. Escute, Deus está te falando assim: para de colocar a tua expectativa na tua empresa, no teu trabalho, na tua realidade, no teu dinheiro. As coisas passam, o Brasil passa, o governo muda, presidentes entram, o presidente sai, as coisas acontecem, os ciclos se alteram. Não fique transtornado, não angustie o seu coração, mas fica firme na pedra sustentada, naquela que é chamada a pedra fundadora da igreja, aquele que é o alfa, aquele que é o centro da história, aquele que é chamado do Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que veio como verbo encarnado, aquele que tocou os homens, que pisou em terras de homens, aquele que segurou a história das pessoas, sabe? Deus está falando assim: para de ser ansioso, de ser instável, de ser vulnerável, para de se colocar em choque, de se colocar em transicionamento. Hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje você quer, amanhã você não sabe. Para de ser refém das pessoas, para de ser refém da expectativa, para de ser refém do seu dinheiro. Vai viver debaixo da graça de Deus, meu filho. Vai viver debaixo de um Deus que não muda. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nosso Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Cristo é chamado de Senhor
de tudo em todos. Sabe, o bom de Cristo é que Ele é tão grande que nunca haverá falta para Deus manifestar. Ele é tudo em todos. Ou seja, há espaço para transformação na sua vida. Você crê nisso? Por Ele não mudar, Ele não se atrasa, Ele não esquece e Ele não falha. Sensação de que Deus não está entendendo o seu tempo. É o paradoxo de Deus e do tempo humano. Isso acontece direto na Bíblia. Direto. O paradoxo de você não compreender o que Deus está pensando. Sabe, quando a gente vê o povo de Israel voltando do pós-exílio na Babilônia, eles criaram a expectativa do Deus que os livrou com mão forte, tirou debaixo de Nabucodonosor, o rei de Judá. Quando vai voltar para Jerusalém, ele vê Jerusalém em ruínas, ele não entende, porque eles achavam que o mesmo Deus que os livrou com mão forte já estaria trazendo restauração para Jerusalém, mas eles se depararam com uma realidade de ruínas, como Noé. Noé obedeceu, entrou na arca, viu o dilúvio. Eu acho que Noé pensou, quando passar vai dar tudo certo, quem está aqui? Mas quando ele sai na arca, ele vê uma terra desolada. Parece que Deus está atrasado. Parece que o mal sempre estava na frente de Deus. Estão aqui? Parece que Deus está perdido na conjugação da história. Só que o que Deus quer ensinar aos homens é que a grande questão de homens que são guiados por Deus é homens que não são guiados por aquilo que eles estão vivendo. Homens que são chamados por Deus são homens que não têm medo dos lugares onde Deus os coloca. Não tem medo da cena onde Deus os coloca para enxergar. Porque Deus te ensina, eu posso te colocar numa realidade pós-dilúvio, eu posso te colocar numa realidade pós-exílio, você pode ver ruína, você pode ver terra desolada, mas se eu falei, se eu sou Deus que te mandou, você precisa crer acima daquilo que os seus olhos estão contemplando. Não tem como andar com Deus e andar debaixo da tua lógica. Não tem como andar com Deus e andar debaixo da tua realidade. Sabe, eu sinto Deus confrontando muita gente assim: para de ficar me colocando, me encolerando, me colocando na tua ideia, no teu processo mental. Discute, Deus não cabe no teu tubo de ensaio, Deus não cabe na tua mente, Deus não cabe na tua ideia, Deus não é criado por você nem por mim, Ele transcende a capacidade cognitiva de qualquer homem. Para de tentar entender Deus, porque o amor de Deus não é algo a ser entendido, mas é algo a ser experimentado. A graça de Deus não é para que você a perceba para entendê-la, é para que você perceba para experimentá-la. Quem está aqui comigo, Lagoinha? Deus nunca pediu para os homens entendê-lo, mas Deus pediu para os homens: experimente daquilo que eu sou. Deus é um cálice transbordante de manifestação graciosa. Em nome de Jesus, você nessa noite vai dar um basta para a tua realidade, vai dar um basta para os teus temores, para os teus medos, porque Jeremias 29:11 diz assim: eu sei, e eu é que sei os planos que tenho para vocês. Deus usa o profeta Jeremias para falar a Israel, e está falando para você assim: eu é que sei o que você tem que ser. Para de olhar para os destroços, para de ver só aquilo que não está dando certo. O que é oração sem resposta? O que é dívida? O que é mágoa? O que é falta? O bom da Bíblia é que nada do que os homens vivem limita Deus naquilo que Ele pode fazer. Sabe, a primeira coisa que você aprende na Bíblia, qual é, pastor? Deus não consulta o seu passado para escrever o seu futuro. Como nós, homens limitados, precisamos de matéria-prima para criar, Deus não precisa do teu passado para fazer acontecer.
Deus não é limitado pela tua história, Deus não é limitado pelo teu tempo, pela tua dor, não. Deus não precisa ficar refém do lugar que você chegou. Escute, você não precisa ficar preso. O seu estado atual, e receba isso, não define o destino do Senhor para a sua vida. Um teólogo alemão muito famoso chamado Bonhoeffer, ele diz: a grande dádiva de Deus é que Deus sempre usa homens que nunca fariam sentido para serem usados. A boa dádiva de Deus, Bonhoeffer diz, é que Deus usa histórias que parecem não casar com as histórias. O que significa? Quando Deus faz, Ele confunde os sábios. Quando Deus faz, Ele confunde até a lógica, Ele confunde a probabilidade, Ele confunde a ideia, Ele confunde o plano. Deus confunde tudo, inclusive até você. Mas escute, nesse tempo de transtorno, nesse tempo de confusão, nesse tempo de pessoas querendo colocar medo na tua história, você pode não entender, mas você não vai ser confundido pelo seu Deus. Você não vai ser confundido pelas pessoas que passarem. Você vai viver num mundo confuso, num mundo transtornante, mas você não vai ser confundido pela obra de Deus. É muito sério, porque tem gente que já vive com a mente pré-condicionada à expectativa do pior. Sabe, até aqui foi tão difícil, até aqui é tão complicado chegar, que você já criou uma ansiedade tão extrema, que você está com dificuldade de acreditar que coisas boas podem acontecer na sua vida. Você está com dificuldade de acreditar que tempos bons podem chegar para a tua história. Escute, tem gente que está com karma de uma identidade tão desconfigurada, tão disfuncional, que passou tanta luta, tanto vale, tanta dor, que não consegue mais acreditar que Deus pode fazer coisas boas na sua vida. Sabe, Jesus encontra uma mulher de uma vila pesqueira chamada Magdala. Essa mulher é chamada Maria de Madalena, por isso que ela é conhecida de Maria de Magdala. A vila de Magdala, essa vila de pesqueiros, era uma vila até próspera, mas ela era de moralidade questionável. Essa vila era de muita lascívia, muita prostituição, de muita falta. E Magdala ficava dentro de uma realidade judaizante, patriarcada, onde a mulher não tinha legitimidade, a mulher não era escolhida. Mulher não podia sonhar, mulher não podia escolher, mulher não podia planejar, porque ela era a única responsável de reproduzir e de trazer filhos homens para a realidade dos judeus. Sabe, Maria de Magdala, essa Maria de Madalena, até hoje os historiadores eles não sabem se ela realmente era uma mulher lasciva, uma prostituta, ou se ela foi estigmatizada pelo ambiente a qual ela estava. Mas uma coisa é certa, Maria estava possuída, Maria estava completamente tomada por um ato possessivo de demônios, estava completamente opressa. Mas você pode perceber que se Maria, já sendo Maria, numa realidade completamente complexa na sua cultura, que é Magdala, ela nasce numa realidade onde ele não é ouvida, ela não é escutada, ela não é lembrada, onde Maria não pode sonhar, não pode planejar, essa Maria não vai sonhar para o futuro. Porque tudo na vida dessa essa Maria Madalena foi difícil, estão aqui? Só que de repente um homem chamado Jesus encontra essa mulher. E a primeira coisa que Jesus faz é libertar ela das opressões, mas escute, ela anda 2 anos e meio com Jesus, e no dia da ressurreição dele, Jesus decide não chamar e não fazer uma obra na vida de João, de Pedro, de Marcos. Deus decide marcar essa mulher para sempre. Porque existia uma outra verdade de que mulher não podia ser testemunha de nada. Os judeus diziam que a validade de um testemunho de uma mulher não valia absolutamente nada. Por isso, sabia que se uma mulher presenciasse um homicídio e ela fosse a única testemunha desse homicídio, o testemunho dessa mulher não poderia ser considerado como um ato de justiça, porque os judeus acreditavam que um testemunho de uma mulher não valia nada. Mas aí Deus decide ressuscitar Jesus, e Ele decide trazer uma mulher para enxergar e para ver o túmulo ressuscitado do seu filho.
Olha que lindo, Deus, sabendo que Maria era de Magdala, Maria não era escolhida, não era lembrada, não era chamada. Deus sabia que Maria talvez vivia com uma identidade completamente disfuncional, que Maria não tinha nem sequer tido a oportunidade de planejar, Maria nem sequer era colocada como o centro da própria história, quanto mais da história de alguém. Deus decide dar um rompimento na cultura e fala assim: quem vai ser a primeira testemunha ocular do milagre da ressurreição do meu filho, não vai ser Mateus, não vai ser Marcos, não vai ser João, não vai ser Lucas, vai ser uma mulher chamada Maria de Madalena. Sabe por quê? Quando aquela Maria se torna a primeira testemunha ocular, Deus está falando para ela assim: se os homens não te escolheram, eu te escolhi; se os homens não te chamaram, eu te chamei; se os homens não te quiseram, eu te quis; se os homens não te curaram, eu posso te curar; se os homens não te lembraram, eu te lembro. E aquela mulher completamente transtornada precisou repensar a sua identidade. Tem muita gente já foi liberta por espírito de demônios, não está vivendo mais debaixo de opressão, mas tem muito crente pessimista, tem muita gente fatalista, negativista, tem muita gente que não consegue mais esperançar. Da tua boca sai muita murmuração, você toda hora está infeliz com a vida, não tem contentamento, você não consegue mais acreditar que coisas boas podem acontecer na sua vida. Sabe por quê? Pessoas te tocaram de um jeito que não deveriam, histórias aconteceram de uma forma que não deveria acontecer, e isso mudou completamente a tua identidade de percepção, e o teu estado atual começou a virar o teu destino. Você começou a ser aquela que tudo vira tempestade, aquele que tudo vira problema. Você não tem força, você não tem ânimo, você está sendo engolido pela sua própria tristeza, pela sua própria falta. Mas escute, nessa noite, o Senhor te diz: seu pai pode não ter te chamado, sua mãe, nem sua igreja, mas eu sei quem você é, e eu sei o que você pensa, e eu sei o quanto que eu preciso mudar a tua identidade. E nessa noite Deus está dizendo assim: acabou o tempo do pessimismo na sua vida, acabou o tempo de olhar para a vida de uma maneira fatalista na sua vida, acabou o tempo de achar que você não é percebido e lembrado. Eu, Senhor Deus, te vejo e te chamo para viver uma nova estação. Eu vou encerrar, e eu quero dizer que a garantia desse Deus imutável e desse Deus que faz do nosso tempo atual um tempo diferente, Ele dá a nós garantias de promessas. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. O bom da provisão de Deus na Bíblia é que ela nunca é pela metade, ela sempre transborda. Sabe, a prosperidade de Deus não é dinheiro, não é unicamente você ter condições. Existem homens endinheirados que estão com as suas famílias completamente frustradas, distante de filhos, completamente sozinhos no seu ambiente. Mas sabe o que é prosperidade bíblica? O Deus que provê, Ele declara: sua casa florescerá. Atos 16 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Quem crê nisso? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. A Bíblia diz que não só a sua casa, não só o seu tempo, a sua geração, mas a geração dos seus filhos também. Isaías 54, ele diz: todos os seus filhos serão tocados pelo Senhor. Quem crê nisso? Todos os seus filhos serão atingidos pelo Senhor. Recebe essa palavra aqui nessa noite, Lagoinha. O teto do teu ministério, o teto da tua vida vai ser o piso da história ministerial do seu filho, vai ser o piso do plano de Deus para o seu filho e para a sua casa. Quem crê nisso? O máximo da tua vida vai ser só o começo da vida dos teus filhos, vai ser só o começo da vida da tua história. Deuteronômio 28:12 diz que o Senhor te abençoará em tudo o que fizeres. O seu negócio não pode morrer na tua ideia, se essa ideia for de Deus. Escute, não é poucas pessoas
que há muito tempo vivem um ciclo de falta, onde você não tem condição e você não consegue nem trazer o que é digno para o teu mês, bancar a dignidade básica da tua família. Alguma coisa você tem que pensar. Um dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, eu dou meu dízimo, eu pago meu aluguel. Eu respondi: filho, primeiro você vai pagar o seu aluguel, mas a segunda coisa, o problema, a grande pergunta da vida não é se você dá o dízimo ou paga o aluguel. Você vai pagar o aluguel. A grande pergunta da vida é: por que você está tendo que escolher entre dar o dízimo e pagar o aluguel? O Deus da Bíblia não é isso. Ela diz que todo mundo vai ser rico, não. Mas até mesmo os homens que vão estar debaixo do suprimento, a Bíblia diz que não haverá pão para o justo, não haverá dignidade, não haverá possibilidade. Às vezes você não vai ser aquele que sustenta, mas você vai ser aquele que vai ser sustentado. Quem está aqui? A grande questão, irmão, é que isso aqui não é coach, isso aqui não é autoajuda. Chegou um tempo na minha vida da Ellen que eu fiz essa pergunta. Eu comecei a questionar por que a minha vida não rompia, por que as coisas não aconteciam na minha história financeira falando. Eu comecei a perceber que o grande problema não é o Deus que não fala, mas é o meu coração que não cria. A minha condição mental estava retratada na falta que eu já vinha desde os tempos dos meus pais, de palavras dos meus parentes, de palavras de pessoas que estão ao seu lado, que colocam uma cerca profética de não rompimento para a tua vida e para a tua história. Irmão, em nome de Jesus, aqui na Lagoinha não tem pastor sanguessuga que fica mandando você dar dízimo ao invés de pagar aluguel, fica ligando para empresário pedindo dinheiro para você, sabe? A gente está nem aí para o teu dinheiro, irmão. O que eu mais quero é que você saia do ciclo de ter que escolher. Quem daqui? Que você saia do ciclo de ter que pagar, saber se vai conseguir pagar o básico. Eu creio que é chegado, eu quero que você receba isso, o tempo do maior avivamento de colheita de almas da história do Brasil. Quem crê nisso? Do maior envio de missionários da história desse país. Quem crê nisso? No maior campo das nações, de maior envio de pastores, de obreiros, de mestres, homens cheios de Deus, mulheres cheias de Deus. Talvez você não vai ser aquele que vai, você não é o pastor que prega, você não é o missionário transcultural, mas eu te garanto, você vai ser aquele que vai ter o seu celeiro transbordando, você vai ter os seus lagares cheios de vinho, cheios de obra, cheios de possibilidade, porque você vai sair dessa escolha, você vai começar a direcionar o seu recurso, não só para suprir o teu mês, a tua casa, não só para prover para a tua realidade, não, o seu celeiro transbordará, e você será como José, você vai levar comida onde tem fome, levar pão para quem precisa, levar água para quem tem sede. Nós somos a geração que o nosso pão é aquele pão que desceu do céu, a nossa água é aquela água da vida que dura para todo sempre, mas a tua casa vai fazer parte da obra relevante de Deus, uma nova estação de ousadia, de criatividade, crê nisso, de sabedoria. Em nome de Jesus, Deus vai te colocar nas mesas certas, com as pessoas certas. Toda pessoa errada, todo mau negócio, todo contrato equivocado, nós repreendemos em nome de Jesus. Mas Deus vai guiar a tua história, porque a nossa maior provisão na estação de um Deus que estabeleceu o ciclo é quando Ele trouxe seu filho, e o seu filho se apresentou como aquele que consegue atingir todas as fases da vida. Deus disse: haverá dia, noite, haverá fases, haverá tempos. Só que a cruz de Jesus, o está consumado de Jesus, não foi para uma geração, foi para todas.
Não foi para um tempo, foi para todos. Quem crê nisso? Não foi para uma história, foi para todas. O Deus que mandou o seu filho, e aquele filho que disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o mesmo que criou o céu e a terra. Sabe, o maior evento de todos os tempos é a cruz de Cristo. Não pelo fato de um homem estar sendo crucificado, porque vários homens eram crucificados, mas era quem estava sendo crucificado ali. E aquele que estava sendo crucificado é aquele que criou o cosmo, aquele que conhece todos os seres, de todos os nomes, todos os animais, todas as espécies. Aquele que conhece seu nome, sua história, seu tempo, seu passado, coisas que você nunca falou para ninguém, Ele conhece. Pensamentos que ninguém sabe, Ele sabe. É esse que está aqui nessa noite. Diga-se comigo, Lagoinha Sumaré: eu creio nessa palavra. E o Deus dos tempos, diga aí, o Deus dos tempos é o Deus do meu tempo. Diga assim: eu creio que a partir de hoje comece a nova estação na minha vida. Diga assim: Senhor meu Deus, faça em mim a sua vontade. E eu creio nos melhores tempos da minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar.